Na série especial de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos para a Câmara Municipal de Jataí, vamos conversar hoje com o vereador Mauro Bento Filho, do PMDB, que foi reeleito para o seu terceiro mandato aqui no Legislativo Jataiense. Vereador, como o senhor avalia esses 8 anos de mandato, o que mudou desde o seu primeiro mandato até este momento? Primeiramente, boa tarde, Francisco, boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Para nós é um prazer falar com a nossa comunidade através desse veículo de comunicação inteligente, propositivo, com essa proposta nova que a TV Câmara está apresentando para a sociedade jataiense. Bom, nesses últimos 7, 8 anos, está completando agora de mandato de vereador, muita coisa evoluiu, né? A gente mudou, a sociedade mudou. A sociedade, inclusive, ficou cada vez mais politizada, né? Apesar da gente perceber também alguns desinteresses por parte de alguns, mas acredito que o cenário em que vivemos hoje, a nível de Brasil, a nível de Estado, né, por conta dos últimos acontecimentos políticos que ocorreram no Brasil, um cenário, infelizmente, de indignação política. Essa indignação levou alguns a se preocuparem e a conscientizarem o seu posicionamento diante da política, dos agentes políticos. E a outros, infelizmente, a uma certa alienação à política, como se tudo que viesse da política fosse ruim. Enfim, mas mudanças ocorreram. Eu acredito que nós passamos no Brasil por um processo de depuração político-partidária em todos os partidos. E nós procuramos participar dessa mudança e acreditamos muito na necessidade de se haver uma mudança, uma reformas diversas, principalmente no sistema eleitoral, político-eleitoral brasileiro, diminuição de partidos, né, revisão. Eu gosto muito de tirar como base a eleição dos Estados Unidos, né, que é uma eleição extremamente democrática, em que se iniciam com prévias, são feitas votações dentro de partidos, são menos partidos. Enfim, eu acredito que tudo isso aí representa esses pensamentos de mudanças que estão vigorando nos dias de hoje. E este ano, na sua terceira disputa eleitoral, as regras mudaram, né? Tivemos menos tempo de campanha, o fim das doações empresariais, ficou uma campanha, não digamos mais fácil, mas foi melhor para se trabalhar nessa campanha deste ano? Do ponto de vista econômico, financeiro, realmente ficaram campanhas mais baratas, né? Não sei, estou analisando ainda se os 45 dias foram suficientes para que pudéssemos, nós candidatos, termos tempo suficiente para passar a mensagem que nós queríamos passar. Mudança Talvez no horário da TV também, né? Sim. Logicamente que nesse prazo curto, né, o horário de televisão foi um fator preponderante, né, para a questão da eleição. Penso que foi positivo essas mudanças no sentido financeiro, porque a gente defende que hajam gastos em campanha, mas não em compras e convencimentos pelo poderio financeiro. Mas, assim, acredito que talvez foi uma mudança bem grande no tempo, né? Nós tivemos realmente um tempo pequeno para transmitir à população tudo aquilo que nós gostaríamos de transmitir nessa campanha de 45 dias. Talvez para a próxima eleição os 45 dias já seja suficiente, mas ela cortou pela metade, né? Um período que antes era de 90 dias. De toda sorte, eu acredito que, apesar das dificuldades que nós sofremos para a reeleição, até porque nós não somos um vereador que sempre focou e foca na questão social assistencial, né? Até porque entendemos que a função do vereador é de fiscalizar o executivo, é de ser legislador, é de discutir através das comissões permanentes, enfim, cumprir com a atribuição real do vereador. Mas isso não nos tira a responsabilidade também de termos, pela proximidade com a comunidade, termos avançado esses trabalhos voltados para o lado social. E como o senhor projeta esses próximos 4 anos, sua atuação no Legislativo vai mudar alguma prioridade ou vai manter a mesma linha de trabalho? No que se refere à questão de trabalhar pela população, eu acredito que nós vamos continuar o mesmo e avançar, porque nós temos a disposição para o trabalho e para servir.
Eu sempre digo, né, eu sou muito cristão, né, e agradeço a Deus porque me ensinou a ser servo, né, e a população, e servir a Deus e servir a população. Essa é a principal, penso eu, a principal função do homem público, do agente político. Mas, sem dúvida nenhuma, essa próxima legislatura será uma experiência diferente para mim particularmente, porque eu nunca estive aqui nessa casa na condição de oposição, né? Como nós temos o conhecimento, temos a capacidade para exercer essa função de vereador, nós faremos com certeza uma oposição propositiva, uma oposição inteligente, né? Conhecedor do orçamento da prefeitura, conhecedor do orçamento dessa casa, conhecedor das necessidades de funcionamento da estrutura de governo. Nós faremos as críticas necessárias, nos momentos necessários, em defesa, em primeiro lugar, em defesa dos interesses da população de uma forma geral, dos segmentos diversos da sociedade, representativos da sociedade, né, entendendo que, né, sendo eu um vereador municipalista que entende, né, as dificuldades do município com relação ao cumprimento de lei de responsabilidade fiscal, questão das verbas que são insuficientes para atender as demandas do município, tudo isso nós sabemos muito bem e lutamos para que a arrecadação do governo, né, seja distribuída de forma mais justa para os municípios, que é onde estão os problemas. Porém, como eu disse e repito, no que se refere à nossa postura oposicionista, faremos com muita responsabilidade e estou feliz porque terei agora uma oportunidade muito real de cobrar de uma forma muito mais inteligente do Executivo e acredito eu que teremos resultados positivos para a comunidade. E o senhor pretende, aqui no Legislativo, colocar seu nome na disputa pela presidência da Câmara? Eu já tenho, inclusive, colocado, não por vaidade pessoal, mas porque eu estou indo para o 3º mandato. Hoje eu estou muito mais experiente, mais preparado e com vontade de exercer essa função de presidente da Câmara, que para muitos parece que é só um cargo de poder, né? Mas para quem conhece sabe das responsabilidades que é, Francisco. Hoje ser o chefe do Legislativo é você assumir as responsabilidades de um ordenador de despesa. Então, na política que vivemos hoje, né, os homens públicos de responsabilidade, honestos, corretos, né, são muitas vezes julgados como se estivessem dentro de um mesmo balaio, eu costumo usar essa expressão popular, né, de coisas erradas, de corrupção e tudo mais. E muitas vezes são tratados por Ministério Público, por Tribunal de Contas dos municípios, como se tivessem muitas vezes mal intencionados, né? Então, por isso, essa situação de responsabilidade muito grande, né? Porque o ordenador de despesa ele responde por todo e qualquer ato que é realizado no Poder Legislativo. Então, nós sabemos dessas responsabilidades, mas mesmo assim acreditamos que é a hora de assumirmos essas responsabilidades, porque o homem público tem que estar preparado para aguentar, suportar pressões, né, e para assumir riscos e dentro das responsabilidades que são atribuídas, né. Então, eu acho que é o momento, nós estamos preparados e estarei, com certeza, até o último momento, conversando com os colegas vereadores que já vinham e com os novatos, no sentido de convencê-los, né, dentro disso que nós estamos dizendo, dessa capacidade que nós temos hoje para gerir esse poder e fazê-lo um poder muito mais representativo, que seja visto pela sociedade como um poder que pode e deve ser muito mais útil à sociedade como um todo. Agora nós estamos chegando a um segundo período de 8 anos de Humberto Machado na Prefeitura, completando 16 anos de poder, no comando do Executivo Municipal. Tivemos um intervalo com Fernando Henrique Pérez e agora vem um outro grupo para comandar o município, com o vereador Vinícius Luiz como prefeito eleito. Quais são os maiores desafios que o Vinícius Luiz vai enfrentar, na opinião do senhor, para o município? Primeiramente, nós temos que reconhecer, né, a vitória do vereador Vinícius Luiz, então novo prefeito eleito de Jataí, né, dizer que nós desejamos
a ele, a sua próxima administração, que tenha sucesso, que logre êxito em sua administração, né? Sabendo, acredito que todos nós sabemos da realidade em que vivemos hoje. O cenário econômico, social, que o país como um todo enfrenta é um cenário muito complicado, né? Nós estamos numa crise, trabalhando de uma forma incisiva para sairmos dessa crise que tem atingido todos os segmentos da sociedade. Nós aqui em Jataí temos, eu acredito que nós temos um privilégio de termos como a mola propulsora da nossa economia o agronegócio. Talvez por ele nós não estamos pior economicamente falando, né? E eu acredito que o próximo prefeito enfrentará extrema dificuldade, né? Então ele tem que ter muita sabedoria, ele tem que buscar com certeza a união de esforços de forma suprapartidária, pensando na cidade, porque passada a eleição, nós temos, dentro de um ponto de vista democrático, temos diferenças políticas que nós as colocaremos, porém nós não podemos agir de tal forma que vamos prejudicar a cidade, né? Prejudicar a retomada do crescimento da cidade. E isso, com certeza, nós não faremos, pelo contrário, nós somaremos esforços para que nós possamos realmente buscar as necessidades que nós temos aí e voltar a fazer nossa cidade crescer e desenvolver. Com certeza o prefeito enfrentará falta de recursos de diversas fontes, sejam eles do governo federal, do governo estadual, né? Muitas emendas que foram comprometidas serão, como já estão sendo contingenciadas, né? Então, o prefeito terá que ter sabedoria do ponto de vista de enxugar a máquina e buscar novas receitas para que ele possa ter condições de tocar essa máquina para frente com inteligência, com sabedoria e ter condição de sair o mais rápido dessa situação econômica que vivemos. E o senhor acha que o futuro prefeito Vinícius Luiz terá uma relação, digamos, fácil por ter sido vereador, por ainda ser vereador, com a Câmara Municipal, ou ele vai enfrentar uma oposição grande? Porque o partido dele e as coligações que o apoiaram fizeram apenas 3 vereadores. Sim, eu acredito que o fato de ele ter sido vereador e ser vereador, com certeza facilitará muito, porque ele conhece a realidade do vereador, sabe da condição do legislador, né? As dificuldades que nós enfrentamos, as dificuldades do próprio Poder Legislativo. Porém, como eu disse e repito, né, ele terá aqui 7 vereadores de oposição. E quando eu digo oposição com responsabilidade, oposição propositiva, não significa, vou repetir novamente para que fique claro para a sociedade, que nós não seremos irresponsáveis, né, de segurar projetos que são importantes e fundamentais para o desenvolvimento da cidade, mas eu estou seguro que nós estaremos defendendo muitos projetos que têm um cunho mais voltado para os interesses da população. Porque eu vejo que muitas vezes o Executivo envia para essa casa projetos de lei que atendem a prioridade do Executivo em determinada gestão. Exemplo, nós temos 16 anos de mandato do prefeito Humberto em que ele priorizou a questão de infraestrutura, né? Sendo que nós sabemos que a cidade tem inúmeras outras demandas em outros segmentos, seja no esporte, no lazer, na cultura, no turismo, enfim, né? Dessa vez, eu acredito até que o próximo prefeito terá uma visão diferenciada nesse sentido, até porque nós não temos uma condição financeira diferenciada. Então, se temos uma condição financeira diferenciada, nós temos que ser inteligentes, né, no sentido de usar um orçamento menor para se fazer mais. E pode-se, muito bem, se fazer mais em outras áreas, até porque Jataí foi uma cidade muito bem estruturada, né, pelas administrações do prefeito Humberto. Então, o prefeito Vinícius terá certamente que adotar uma linha no sentido de avançar na qualidade dos serviços de uma forma em geral, seja na saúde, seja na educação, né?
seja avançar também na questão dos relacionamentos com o Estado para melhorar a questão dos investimentos na segurança pública em Jataí. E aqui eu uso esse espaço para relatar a nossa insatisfação com a postura do governo estadual ao longo desses últimos anos com relação aos investimentos necessários em segurança pública em Jataí. Aí nós podemos lembrar a questão da necessidade de policiais, a necessidade de políticas que descentralizem o serviço de segurança pública, a necessidade de agilizar o processo do centro de internação socioeducativo de menores. Enfim, o prefeito terá esses desafios e terá, na minha opinião, que pautar a sua gestão nessa linha. Até porque não terá, na minha opinião, pelo que a gente está sabendo aí, orçamento suficiente para fazer grandes obras. Então, ele terá certamente essas dificuldades, terá sim algumas dificuldades na Câmara, porque ele agora é situação e tem a responsabilidade, terá que ter austeridade, terá que mandar projetos que são remédios amargos, né, inclusive para os servidores, né, que ele tanto defendeu, né. A gente tem que reconhecer que ele fez uma oposição responsável, né, juntamente com o vereador Tiago, que muitas vezes não fez uma oposição tão responsável assim, né, e eles com certeza enfrentarão as dificuldades que nós da situação enfrentamos nessa legislatura. Mas nós mostraremos que somos capazes, com sabedoria, com a experiência que temos, de fazer uma oposição extremamente positiva e inteligente, como eu disse e repito novamente. O senhor tocou no assunto segurança pública. O senhor concorda com a criação da Guarda Civil Municipal Armada, que foi uma proposta não só do candidato Vinícius Luz, mas também dos outros dois candidatos a prefeito? Sim, sim. Eu tenho 5 anos que, através de requerimento, eu cobro do Executivo a implantação da Guarda Municipal Armada em Jataí. Ou seja, nós acreditamos que esse é um investimento necessário, apesar da questão financeira, das dificuldades financeiras. A gente sempre enfrenta, por parte do Executivo, a dificuldade de colocar isso em prática por conta da questão das responsabilidades. Mas, infelizmente, o governo do Estado, ao longo dos anos, tem deixado a desejar e nós sofremos, que estamos no município, sofrendo na pele essas dificuldades. Não é que a Guarda Municipal, que vai proteger os prédios públicos e tudo, vai resolver o problema da segurança. Mas ela vai, juntamente com as outras polícias, colaborar substancialmente para nós amenizarmos essa situação. Da mesma forma, com relação ao Centro de Internação de Menores, que eu penso que nós estamos demorando, né? E aí eu reputo toda a minha indignação, a inoperância do Estado nesse sentido. Mas assim, com relação à questão da Guarda Municipal, eu acredito sim que a Prefeitura tem meios aí de começar devagar, faz primeiro um concurso, né? Chama uma quantidade menor, vai implantando aos poucos, gradativamente, e ela tem, até porque existe verba federal para ser direcionada para isso, né, para adquirir equipamentos, né, e eu tenho certeza que, trabalhando nesse sentido, eu sempre defendi que fosse criada uma secretaria. Talvez hoje, por questão orçamentária, não seja tão viável por conta das despesas, mas que a Prefeitura ampliasse o departamento de convênios, porque quando você tem, às vezes tem profissionais bons, mas é limitado o número de profissionais bons nesse segmento, né, e você não tem nas várias áreas, né, que a Prefeitura precisa, você deixa de descobrir verbas que às vezes poderiam estar chegando no município e não chegam por conta de bons projetos e por conta de destinar dentro do orçamento contrapartida para poder ter aquela verba, para poder fazer investimentos que jamais você teria condição de fazer com o orçamento da Prefeitura. Voltando aqui à campanha política, a que o senhor atribui a derrota do grupo ligado ao PMDB nessa última campanha, com o candidato Vitor Priori do DEM na cabeça e Hélio Caetano, do PMDB, de vice? O senhor acha qual foi o maior erro, ou se o PMDB deveria ter lançado um candidato próprio, alguém com mandato, por exemplo? Olha, essa história começou já há bastante tempo, vamos dizer assim, há alguns meses atrás, com a desistência do ex-deputado Deandro Vilela.
O deputado Leandro era o candidato natural à reeleição do prefeito Humberto, até porque o próprio prefeito Humberto vinha trabalhando esse nome, esse quadro, já durante todos os seus últimos 2 mandatos, né? E realmente o deputado Leandro foi um deputado muito atuante do ponto de vista de carrear recursos para Jataí. Nos últimos anos, a grande maioria dos recursos, dos investimentos do governo federal que foram feitos em Jataí, passaram necessariamente ou por emendas do deputado Leandro ou pelo próprio trabalho do deputado Leandro junto aos ministérios em parceria com o prefeito Humberto. Então era natural essa candidatura dele. Como o deputado Leandro desistiu e, por sinal, demorou muito tempo para manifestar a sua intenção de desistir, inclusive fazendo com que o prefeito Humberto, que também não se ateve a preparar um segundo nome, né? Eu acho importante dizer isso aí, né? Desistiu muito em cima da hora, sem tempo para que em cima da hora fosse preparado esse segundo nome. Até poucos meses antes da eleição foi levantado o nome do Geneilton, secretário do prefeito Humberto. Nós, particularmente, nós nos filiamos ao PMDB para dar uma opção também para o partido, um nome novo, com o nosso, apesar de sermos novos, com a nossa experiência e com o nosso nome que vem de uma história política da época do meu pai e tudo. Infelizmente, não tive êxito nessa demanda junto ao partido, né? O partido preferiu, naquele momento, o nome do Geneilton, que era um bom nome, uma pessoa preparada, porém desconhecido do grande público. Mas mesmo sendo ele desconhecido, acredito eu que o PMDB, pela história que tem em Jataí, né, pela história bonita, diria assim, da época da redemocratização, né, os sucessivos mandatos de prefeitos que se elegeram pelo PMDB, que tiveram, de uma forma ou de outra, serviços prestados e deixaram seu legado aí. Haja visto o próprio prefeito Humberto está terminando seu mandato com alta aprovação, né, o prefeito do PMDB, enfim. Resumindo, eu acredito que se o PMDB tivesse, mesmo com as dificuldades, tudo que ocorreu, a desistência do Leandro, decidido seguir adiante com a candidatura própria, ele teria condições, sim, de vencer essa eleição. E digo isso não desmerecendo a postura do candidato Vitor Priori, o doutor Hélio, né, que fizeram uma campanha limpa, propositiva, uma campanha bonita, e nem muito menos também do prefeito eleito Vinícius, que da mesma forma também fez essa campanha. Lógico, na época da eleição muitas coisas acontecem, né? Às vezes por conta dos correligionários, muita coisa é dita, às vezes afronta o outro lado e vice-versa. Mas assim, nós vivemos uma campanha, apesar dessas coisas, pelas mudanças que foram feitas na lei com relação a gastos, com relação a tempo, com relação ao tipo de propaganda que poderia ser utilizada, que, se comparada com outras campanhas que nós vivenciamos no passado, foi uma campanha propositiva. Então, nós temos que reconhecer isso, né? Mas, assim, do ponto de vista político, que é a pergunta que você me fez, eu acredito, sim, que o grupo do PMDB poderia ter levado uma candidatura própria que teria totais condições de eleger o prefeito. Como isso não aconteceu, eu costumo dizer que se as coisas não acontecem da forma que a gente quer, porque a vontade de Deus não foi que fosse dessa forma, né? Eu acredito que a vontade de Deus foi que realmente acontecesse isso que nós observamos acontecer agora, né? Em 2014, o senhor foi candidato a deputado estadual e agora para o futuro, para 2018? O senhor pretende novamente se candidatar à Assembleia Legislativa e no futuro a prefeito? Como é que ficam os planos para o futuro? Futuro a Deus pertence, né? Agora, eu tenho que dizer ao mesmo tempo que o político, o gestor, o homem público, o agente político que não desejar crescer politicamente, particularmente, ele não está querendo fazer cada vez melhor, né, desenvolver cada vez melhor o seu trabalho, né? Eu apesar de ter sido reeleito vereador, né, como você disse, e agora eu repito, eu tentei crescer, né? E tentei crescer, completando o que eu falei inicialmente,
para deputado estadual, porque eu acreditava naquele momento que no partido que eu estava, e isso só não se confirmou por algumas questões que ocorreram na época da eleição, nós teríamos na coligação proporcional que eu compus, possibilidade de eleger um deputado estadual com 10 mil votos, aproximadamente. Nós elegemos lá pelo PHS 2 deputados estaduais. O terceiro só não se elegeu por conta de 1.000 e poucos votos que faltou para a nossa candidatura. Eu fui bem votado em Jataí à época, eu fui o mais votado do grupo ligado ao prefeito Humberto, do PMDB, com 7.308 votos. Eu fiquei de suplente, terceiro suplente de deputado estadual. Por que eu fui candidato? Porque eu sabia que mesmo que o prefeito tenha bom relacionamento com o governador, não existe agente político mais próximo, com maior influência no estado de Goiás do que um deputado estadual atuante. Por quê? Porque ele, sendo da base do governador ou não sendo, ele é quem tem poder de voto na Assembleia e ele pode usar desse poder para poder fazer as devidas cobranças e até mesmo, em certas circunstâncias, cobrar veementemente e pressionar o governo do estado para defender os interesses das suas cidades, as quais ele representa. Então, o meu propósito sempre foi esse. Infelizmente, nós estamos sofrendo as consequências hoje de não termos eleito, e aí eu não digo só por mim, nós tivemos outros candidatos aí a deputado que tinham chance de se eleger, como o próprio Vitor Prioli, o ex-deputado Francisco Geda, que se tivéssemos tido naquela ocasião, eu particularmente tive a postura, inclusive dei várias entrevistas em rádio, em televisão, dizendo o seguinte: eu estou apresentando o meu nome porque nós temos feito pesquisas, nós estamos preparados, nós temos chance de nos eleger com 9, 10 mil votos, por conta da coligação proporcional do PHS, mas se nós estivermos, mesmo assim, mal nas pesquisas, nós somos capazes de abrir mão da nossa candidatura. E assim eu conversei também com os pré-candidatos à época. Eu, como pré-candidato, conversei várias vezes com todos os pré-candidatos. E pedi também, conversei também com a nossa liderança que fizesse o mesmo. Infelizmente, eu fiquei sozinho nessa história, não teve por parte da nossa liderança essas conversas no sentido: olha, gente, vamos, com as pesquisas que nós temos, vamos unir o nosso grupo aqui, e quem tiver melhor será o candidato, ou serão os candidatos. E eu penso que Jataí tem que pensar politicamente dessa forma para as próximas eleições, sob o risco de novamente não eleger deputado estadual. Esse é o meu pensamento. Há muitos anos Jataí perde por conta disso, porque chega na época da eleição, ficam aí os interesses individuais, sem considerar a questão da possibilidade de eleição, e a cidade fica sem deputado e perde muito, principalmente no quesito de segurança pública. Eu quero agradecer, então, a presença do vereador reeleito Mauro Bento Filho na nossa série de entrevistas aqui com os vereadores reeleitos e eleitos, e deixo o espaço aí para suas considerações finais. O tema é livre para o senhor. Eu que agradeço, Francisco, agradeço a todos vocês aqui da TV Câmara. Para mim, eu quero dizer a todos aqueles que estão nos assistindo, é uma satisfação, uma alegria poder continuar como vereador de Jataí. Eu sei das dificuldades que eu irei enfrentar, mas hoje estou muito mais preparado, muito mais amadurecido para enfrentar essa nova empreitada, porque todo novo mandato, por mais que você conheça, as demandas são diferentes. Tem muitas demandas que continuam, mas as necessidades da população elas vão mudando também. Então nós sabemos de tudo isso, hoje estamos muito mais preparados e queremos cada vez mais contribuir com o desenvolvimento dessa cidade, um desenvolvimento sustentável, com as parcerias com a Universidade Federal de Goiás, utilizando desse canal que é o Parque Científico e Tecnológico, a qual o Poder Executivo e Legislativo podem e devem ser intermediadores entre a universidade, pesquisas e as indústrias, as empresas locais e aquelas que poderão vir através
da atração de empresas e indústrias que Jataí precisa fazer. E nós defendemos muito isso, porque hoje Jataí é uma cidade bem estruturada, portanto não precisa de muitos investimentos em infraestrutura, precisa sim de avançar na questão dos atendimentos, dos serviços nas diversas áreas, né? Mas precisa de duas coisas importantíssimas que nós consideramos e vamos trabalhar muito enquanto vereadores, cobrando do Executivo e buscando também viabilizar parcerias, que é, através do governo do Estado, né, avançar no quesito segurança pública, aumentando o número de efetivos da nossa cidade, aumentando o aparato policial, né, trabalhando, cobrando a questão da descentralização do trabalho policial, né, avançar e construir de forma urgente através do governo do Estado, fazer com que ele aprove lá, primeiro passo, através da Assembleia, né, aquela micro-região, né, com as 4 cidades aqui, para termos um número de menores infratores que não seja maléfico à nossa cidade, nesse centro de internação de menores. Enfim, questão da segurança pública e a questão do desenvolvimento da cidade através do desenvolvimento empresarial das nossas empresas locais e da atração de novas empresas e novas indústrias. Para isso, Francisco, que nós trabalhamos todos esses anos e graças a Deus conseguimos consolidar o Senai de Jataí para capacitar a mão de obra, né? E nós somos defensores, entusiastas de um trabalho de divulgação da nossa cidade, utilizando todos esses mecanismos e essas instituições que hoje nós temos em Jataí, capitaneadas pelas universidades, principalmente a Universidade Federal de Goiás, né, para a atração de novas indústrias, empresas, gerando mais empregos e gerando renda para o nosso município, porque, como eu disse no início da nossa entrevista, hoje o nosso município é mantido a nossa economia totalmente pelo agronegócio. Se o agronegócio quebra, nossa economia quebra também. Então nós precisamos diversificar a nossa economia com empresas que vão processar, agregar valores aos nossos produtos, né, e gerar empregos para ter mais gente recebendo de 15 em 15 dias, gastando no comércio, que fica muitas vezes sacrificado numa crise dessa. Então, esse é o nosso desejo, e em cima dessas propostas e desses ideais que nós estaremos trabalhando com muito afinco, com muito empenho nos próximos anos, nessa próxima legislatura. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos. Esta foi a entrevista com o vereador reeleito Mauro Bento Filho, do PMDB, na série de entrevistas da TV Câmara com os vereadores reeleitos e eleitos para a próxima legislatura.